Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro e todo o medo que ele tá. Teve um vídeo que eu mostrei aqui faz mais ou menos uma semana, em que o Bolsonaro citava a ex-presidente do Peru, a golpista Jeanine Áñez. A Jeanine Áñez, ela participou ativamente do golpe de Estado que derrubou e tentou assassinar o então presidente que tinha acabado de ser eleito, Evo Morales. Golpe de Estado com todo o apoio dos Estados Unidos. Um ano depois, o Evo Morales voltou, ele conseguiu eleger em novas eleições um sucessor dele, ele não quis mais participar, e a Jeanine Áñez foi condenada a 10 anos de prisão, mas ela tem outros processos, pode pegar bem mais. Tá presa a Jeanine Áñez. Ok. O Bolsonaro a citou. Ele falou que tem medo, olha, ela foi condenada por quê? Por atos antidemocráticos. Você entende isso? Você lembra de algum inquérito com esse nome? Pois bem, o Bolsonaro vem falando isso sobre ela e sobre o inquérito dos atos antidemocráticos e ligando o nome do inquérito que aprendeu com o nome do inquérito do Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, o inquérito dos atos antidemocráticos acabou. Foi convertido em inquérito das milícias digitais. Mas ele vem falando sobre isso desde que ela foi presa. Na semana que ela foi presa, ele falou isso a primeira vez. Aí depois continuou falando, só que agora ele adiciona uma outra coisa. Ele começa a falar que ele, Bolsonaro, será preso. Antes ele não falava, ele só falava sobre ela, falava, liguem os pontos. Não falava com essas palavras, né? Mas falava, ó, ligue as coisas, tá vendo? Agora não, agora ele cita a prisão dele mesmo. E começou a citar, mesmo quando não cita esse caso da Bolívia, ele fala sobre isso. Aí, olha só, para piorar, o Bolsonaro ele pediu apoio em Minas Gerais para o Zema. O Zema é o governador de Minas Gerais, que é bolsominion, é fascistinha como o próprio Bolsonaro. E o Zema, ele tá bem nas pesquisas. Quando ligam o nome do Calil ao Lula, o Zema e o Calil empatam. Quando o nome do Calil não está ligado ao Lula, o Zema ganha no primeiro turno. Só que tem pesquisas internas que mostram o seguinte, quando ligam o nome do Zema ao Bolsonaro e o nome do Calil ao Lula, o Calil ganha a eleição. E por ter poucos candidatos em Minas Gerais, tinha pesquisa de um mês atrás que o Calil ganhava no primeiro turno, se ligasse o Zema ao Bolsonaro. Sem o Zema ligado ao Bolsonaro, os dois empatam. Não tem ali vitória no primeiro turno de ninguém. Para você ver como o cenário está aberto ali em Minas Gerais. O Bolsonaro foi procurar apoio do Zema, vamos lembrar, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. O primeiro é São Paulo, o segundo é Minas. 16 milhões de eleitores. O Zema falou, não, eu não quero seu apoio. Pô, mas eu ajudo o seu estado, eu faço isso. Não. O Bolsonaro, pô, a coisa tá ruim. Tá? Eu não consigo o apoio de um cara que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, que é o Zema. Tá. Aí ele ficou assim, pô, peraí. Aí ele foi convidado para entrevista no Jornal Nacional. Bolsonaro lá no Jornal Nacional. Aí a Globo convidou o Bolsonaro e falou, olha, a entrevista a gente mudou as regras, e mesmo você sendo o atual presidente, a entrevista vai ser nos estúdios da Globo. Vamos lembrar, antigamente, quando o Jornal Nacional fazia entrevistas, o presidente, quando estava concorrendo à reeleição, ele dava a entrevista no Palácio do Planalto. Aí a Globo avisou o Bolsonaro em abril, ok? Não foi agora não, foi em abril. Avisou ao Bolsonaro, sua entrevista vai ser no dia, se não me engano, 21 de agosto. Falta pouco, hein, para ver o Bolsonaro ser humilhado. Vai ser no Rio de Janeiro, nos estúdios Globo, ok? A campanha do Bolsonaro não respondeu. No último dia, eles falaram, não, ou é aqui em Brasília, ou não dá, porque nós temos compromissos no Rio de Janeiro já marcados. Pô, desde abril, quer dizer, não quis ir. Tá, a Globo falou, não. Ou é aqui no Rio de Janeiro, ou não é. Também é a primeira vez, a Globo mudou a regra, mas é a primeira vez que a Globo avisou os candidatos com 4 meses de antecedência. Antes era avisado 1 mês e meio, no máximo, antes. Agora não, 4 meses para você se programar para vir ao Rio de Janeiro. Para não precisar o William Bonner, a Patrícia, eles irem até Brasília. Então, vem ao Rio. O Bolsonaro falou que não. A Globo falou, tá bom, então a gente cancela a sua entrevista, não vai ter entrevista sua. O Bolsonaro ficou desesperado. Ele achou que a Globo ia recuar. O Bolsonaro de 4 anos atrás ia falar, tá bom, Globo, vocês que se danem. O Bolsonaro de 2 anos atrás ia falar, Globo lixo, vocês que se danem. O Bolsonaro talvez de 1 ano atrás falasse, não quero saber. O Bolsonaro de hoje, apavorado, fez o quê? Não, eu vou. Aí o pessoal da campanha comemorou, falou, pô, finalmente conseguimos convencer o Bolsonaro de recuar em alguma coisa. Que bom, tá dando certo, o Bolsonaro tá agora, ele tá, seja pelo medo, que é um motivo não dos mais nobres, mas ele tá recuando agora em coisas que a campanha faz com que ele recue. Ok, o mesmo pessoal da campanha articulou a
parceria do Bolsonaro com o Arruda, aquele ex-governador do Distrito Federal que foi preso. A esposa do Arruda foi ministra do Bolsonaro, ministra da Secretaria de Governo, a Flávia Arruda. Costuraram passar a perna na Damares e a Flávia Arruda ser candidata ao Senado no Distrito Federal. E o Arruda não seria mais candidato ao governo, o Bolsonaro apoiaria o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha dá alguns votos para o Bolsonaro, ele está aí para ganhar no primeiro turno. E a Flávia Arruda também está para ser eleita com mais de 50% dos votos válidos, tirando a Damares da pesquisa. Ok, a Damares chegou e pá, nas costas do Bolsonaro. Ela, junto com a Michelle, traiu o Bolsonaro, as duas traíram o Bolsonaro, e ela anunciou a candidatura dela ao Senado, a revelia do Bolsonaro. O pessoal da campanha falou, pô, peraí, vai Bolsonaro, põe ordem na casa. Sabe o que o Bolsonaro fez? Nada. Por quê? Porque o Bolsonaro está muito preocupado, e o próprio Bolsonaro falou isso anteontem, com os processos dele. Ele falou que 70% do tempo dele, ele dedica aos processos dele. Estranho, né? Que ele está só articulando para tentar se salvar da cadeia. Essa é a prioridade do Bolsonaro apavorado hoje. Então, o Bolsonaro resolveu, não vou brigar com a Damares, não vou brigar com a Michelle, não vou brigar com ninguém não, deixa ela ser, talvez eu ganhe mais voto com isso. Ele tá com medo, tá desesperado, o Bolsonaro. Então o pessoal da campanha viu, pô, peraí, Bolsonaro, a gente quer que você recue, mas não tanto, não nisso aí você devia ir pra cima dela, pô, a gente fez aqui o acordo. Aí o Bolsonaro resolve, isso é pânico, resolve contactar o hacker da Vaza Jato. Ele leu uma matéria no UOL, o pessoal lá do Bolsonaro leu uma matéria no UOL, de que o hacker está ressentido com o Lula e com o PT, porque ninguém dá o crédito a ele pela soltura do Lula, e porque o Lula não ligou para agradecê-lo, e porque ninguém ofereceu nada para ele. Ele está desempregado, está pobre, está sem poder usar a internet, não consegue emprego nenhum, porque ele não pode usar a internet porque está recebendo processo. Ele fala que onde ele manda currículo, eles rejeitam quando sabem que é ele. Todo mundo gosta, diz ele que ele tem um currículo bom, todo mundo gosta do currículo dele. Quando ficam sabendo quem é, todo mundo, não. Então ele está ferrado na vida. O Bolsonaro foi atrás do cara para usá-lo para contestar as urnas eletrônicas. É engraçado, né? O Paulo Guedes vai nos ministros do STF para falar, olha, eu vou fazer o Bolsonaro baixar o tom, vamos aí, uma anistia para o Bolsonaro. Assim que os ministros falam não, o Bolsonaro já prova que era tudo balela e chama o hacker da Vaza Jato para usar o apelido de hacker dele para falar mal da urna eletrônica e pagando uma nota para o hacker, sabe-se lá o que mais ofereceu para o hacker, anistia, que a Polícia Federal não vai mais investigá-lo, que ele pode fazer o que quiser, que ninguém vai atrás dele, sabe-se lá o que o Bolsonaro ofereceu para o hacker. Pois bem, o Bolsonaro está mostrando desespero. Eu te falo, você acha que um presidente cuja campanha vai bem, ele precisa lá pegar o hacker em Araraquara, trazer para Brasília, ele precisa ficar falando mal da urna eletrônica? Você acha que se o Bolsonaro tivesse com 60% nas pesquisas, ele ia estar questionando a urna eletrônica? Você acha? Você acha que um presidente que está com a campanha bem seria rejeitado pelo Zema, pelo segundo maior colégio eleitoral do Brasil? Não seria nem ferrando, então a coisa tá ruim. Felizmente, podemos dizer, faltam 4 meses e 19 dias para o fim dessa desgraça e para a esquerda voltar ao poder e para o Brasil voltar a ser feliz. Falou.